Após a comitiva que foi à Europa participar de um grande evento de empresários e de clubes no futebol mundial, o Internacional agora vai aos Estados Unidos, representado por André Mazzuco, de olho nos principais movimentos do mercado da bola. E ainda, num bate-papo com executivos, o Internacional esmiuça não apenas suas contas, mas principalmente que começa a trabalhar a conversa sobre SAF dentro do clube. E pasme, o outro lado, o Grêmio, teve bastante influência nessas conversas. Ainda, a felicidade pelo atacante Ricardo Matias na goleada da seleção sub-20 diante do Fluminense. E ainda, uma revelação sobre Roger Machado que mostra por que o treinador vem tendo êxito, não apenas com o grupo profissional, mas com as categorias de base lá em Alvorada. A gente vai falar sobre tudo isso. Então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional, atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo nos corredores do Beira-Rio, no CT Parque Gigante, em Alvorada, tudo a respeito do nosso Colorado aqui nos conteúdos do canal. A gente está muito próximo de bater a meta de 55 mil inscritos, faltam 800 inscritos. Dá essa força, te inscreve no canal, ó, e deixa o teu like também, que ajuda pra caramba o trabalho. Sem contar que se tu quiser compartilhar os conteúdos aqui nos teus grupos de Inter, no WhatsApp, nas tuas redes, eu vou te agradecer demais. Lembrando sempre, né, cara, que KTO.com é a minha parceira aqui do canal e ela te dá 20% de bônus do teu primeiro depósito. Ele tem um link aqui, ó, a KTO, na descrição ou no comentário fixado. E aí tu vai direto para KTO.com, terminar o teu cadastro usando já o cupom Ernest, tu vai ganhar os 20% de bônus e vai te divertir muito. Lembrando, né, cara, brinca com responsabilidade, porque KTO é onde a diversão acontece, que é um site para maiores de 18 anos. Beleza? Gente, rapidinho, tá? Ontem teve um encontro de executivos lá no Beira-Rio, né? O Interconecta. Tem vários bastidores para tratar aqui nesse conteúdo, mas um deles é a felicidade que os executivos e o conselho de gestão do Inter estavam a partir do Ricardo Matias. O Ricardo Matias ele foi titular junto com o Gustavo Prado do time sub-20 que enfrentou o Fluminense, né, também sub-20, na Granja Comari ontem numa preparação para o Sul-Americano agora no ano que vem no Peru. E o Ricardo Matias fez 4 gols dos 6 marcados. E aí também teve o Nathan Fernandes do Grêmio e o Ryan do Vasco que fizeram o 6-0. O Gustavo Prado também começou o jogo e depois o Luiz Otávio entrou no segundo tempo. Então, os executivos da base, do futebol como um todo, conselho de gestão, presidente, vice-presidente, o Bisol, né, principalmente, estavam muito felizes pelo que o Ricardo Matias fez na Granja ontem, nessa preparação, credenciando talvez, né, uma participação nesse Sul-Americano, o Brasil que defende o título, né, que conquistou na última edição. Mas eu quero falar com vocês sobre algumas coisas, alguns bastidores lá dessa reunião de executivos. E a primeira delas é o foco do Inter por reforços. O Inter que já tinha um grupo, né, uma comitiva na Europa, em Istambul, na Turquia, no Transfer Room Summit, né, que era um evento europeu de transferências, de negócios, de conversas entre clubes e agentes, intermediários da bola e tudo mais. A gente falou sobre isso na semana passada, lembra? E aí agora o Internacional também vai com o André Mazzuco. Lá na Europa, na Turquia, tá o Caco, o Ricardo Sobrinho e o Felipe Dallegrave, que é o gerente de mercado e o diretor jurídico do Internacional, né? Aí tem aquela questão também de falar com o Celtic e mais, tá? E o lado de cá, vamos dizer, o lado do Oriente, do Ocidente, né?
o André Mazzucco foi a Miami também participar de um outro evento entre clubes, empresários, agentes, intermediários e tudo envolvendo o mercado da bola. É o Soccer X, realizado em Miami, nos Estados Unidos. E esse também é um momento em que os clubes apresentam seus projetos, seus nomes, seus ativos de futuro, suas promessas da base e tudo mais. E óbvio, né, cara, que deve ter repercutido também até o Ricardo Matias lá, junto à galera do Soccer X. O André Mazzucco também entrou via link, né, no Interconecta, falou sobre os projetos agora para 2025, o quanto o Inter vai se fortalecer para a disputa de Libertadores, que é uma projeção bem importante. Um dos maiores, o diretor financeiro confirmou a informação que eu trouxe aqui esses dias, né, que vai ser um dos maiores superávites se o Inter bater todas as metas, e eu estou buscando as metas esportivas e financeiras para o ano que vem, provavelmente hoje de tarde eu já vou colocar no canal, tá? E aí, se bater, o Inter vai ter 18,3 milhões de superávit. O Inter vai ganhar mais dinheiro do que gastar, sendo que o Inter vai trabalhar na casa da arrecadação de 640 milhões no ano que vem. Isso já foi enviado aos conselheiros, tá no meu X, entendeu? No meu antigo Twitter, o planejamento orçamentário. Se eu botar aqui, vai ficar muito pequeno. Vou fazer assim, eu vou botar, tá, o arquivo aqui. De repente tu consegue assistir numa televisão e tal, em alguma tela maior. No celular talvez não vá dar, não vai ser possível, tá? Mas estão aqui os números do ano que vem. Teve um determinado momento lá que o Jorge Andrade, executivo da base, ele começou a falar sobre os valores, né, que temos, os ativos, os jogadores, destacou Ricardo Matias, Gustavo Prado, Gabriel Carvalho, Luiz Otávio, Iago Noal, os jogadores que estão, né, de vez em quando também ganhando uma oportunidade com o Roger Machado no CT Parque Gigante, e confirmou a informação também que eu trouxe aqui, né, o pedido do Roger para que o Sub-20 vá treinar aqui do lado, né, aqui em Porto Alegre, no CT Parque Gigante. E aí revelou também que o Inter está construindo um novo vestiário. Porque imagina, se os dois jogarem no mesmo período, não tem como, né, cara? Vestiário para profissional e vestiário para o Sub-20. Então o Sub-20 teria o seu vestiário, os guris poderiam trabalhar normalmente a questão de se arrumar e de fazer a sua preparação para o treino, e o profissional da mesma forma não ia ficar aquela multueira, né? E além disso, ele faz uma revelação absurda sobre o Roger Machado, que o Roger, no período de folga dele, em vez de ele descansar, ele está baseado em Alvorada. O Roger, na terceira folga dele, seguido, ele foi para o CT de Alvorada para conversar com treinadores das categorias de base, fisiologistas, médicos, equipe como um todo lá de Alvorada, do CT Morada dos Quero-Queros, para entender os jogadores, para conhecer os jogadores, não só a realidade do campo, mas a realidade deles de vida. E aí, a partir daí, a gente começa a entender por que o Roger já busca tanto guri, tanto jogador que é visto como revelação e com possibilidade de técnica e finanças. E aí a gente percebe também a diferença, né, do porquê o Roger está se dando tão bem no Internacional, enquanto ele folga e trabalha, e lá do outro lado, a folga é curtida na beira da praia tomando chopp. A gente percebe a diferença de trabalho nesse sentido. Aliás, se a gente for falar do outro lado, eu tenho algumas informações a respeito da SAF, porque o Inter enviou um ofício, a gestão do Inter enviou um ofício para o Conselho Deliberativo do clube para começar a debater, estudar e analisar os diversos modelos de SAF que existem no mundo. Ah, o Inter vai virar uma SAF? Não. Agora, ao menos, não. O que o Inter fez? A gestão do Inter conversou com o presidente do Conselho Deliberativo do clube, Gustavo Juren, tá? Para enviar aos conselheiros o pedido de debate dentro do conselho, tá?
E a partir daí seria analisado com 3 empresas. O Inter contratou 3 empresas para elas fazerem o escopo da SAF, ou que tipo de SAF é melhor para o Inter. Por exemplo, considerando questão histórica, considerando o modelo associativo do clube, considerando o Inter ficar com a maioria ainda dos direitos, né, por exemplo, que nem Fortaleza, que é 51-49, o Inter só venderia 49%, ainda continuaria majoritário, ou seja, mandando no clube. Outros tipos de SAF na Europa, conhecer o sócio e o que o sócio pensa a respeito da possibilidade de sociedade anônima do futebol. Então, o projeto ele é incipiente, claro, ele é inicial, é um projeto que nem existe basicamente, mas que vai começar a ser levantado dentro do Colorado, dentro do Conselho Deliberativo e debatido com o parlamento. Até porque, para ser SAF, precisa de uma Assembleia Geral, tem todo um rito estatutário, uma série de coisas, tá? Só que daí é o seguinte, eu fiz uma pergunta para o Dalton Smith, que é o vice-presidente eleito do Internacional, que inclusive explanou na abertura do Interconecta sobre o outro lado, né? E vem cá, e o Grêmio? Vocês sabem que tem já movimentação no Grêmio sobre SAF? E aí o Dalton disse, sim, existe. E é um dos motivos, inclusive, que a gente quer levar esse debate para o Conselho, para a gente não ficar para trás. Porque a gente já está ficando para trás, por exemplo, em relação a Botafogo, Flamengo, Fortaleza, o Palmeiras. Claro, eu sei que Flamengo e Palmeiras não são SAF, mas eu digo estruturas, né, semelhantes à SAF, como, por exemplo, o Bragantino. O Bragantino não é uma SAF, mas é um clube empresa. Então, esses diversos modelos vão ser analisados para então levar para um debate e aí lá na frente votar, inclusive numa espécie de plebiscito do Colorado, assim como teve, né, a mudança do estatuto do Inter ali, que tinha a questão da cláusula de barreira e a questão dos 3 anos de mandato do presidente, uma série de outras questões aí envolvendo toda a questão administrativa do Internacional, beleza? Eu vou ficar de olho nisso e claro que eu quero a tua ajuda. Pensa, o que tu pensa sobre SAF? O que tu pensa sobre a questão do Roger? Como é que tu entende tudo que está acontecendo no Beira-Rio nesse momento, no conteúdo aqui? Bota nos comentários e vamos trocar uma ideia ao longo de todo o dia. Valeu? Tamo junto, forte abraço. Tchau!